Olá, meus amigos. É com muito prazer que hoje a gente vai discutir um pouco sobre Caibar Schutel. Caibar de Souza Schutel nasceu em 22 de setembro de 1868, na cidade do Rio de Janeiro. Era filho de Antero de Souza Schutel e Rita Tavares Schutel. Aos 10 anos de idade, ficou órfão de pai e mãe e foi criado pelo avô Henrique Schutel. Esse avô morava no Rio Grande do Sul e matriculou o menino no Imperial Colégio de Dom Pedro II. Aos 17 anos de idade, Caibar já era um bom prático da farmácia, quando decidiu mudar-se do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo. Ele fixou-se primeiramente na cidade de Piracicaba, onde dirigiu a farmácia Neves, e depois em Araraquara e depois Matão. Naquela época, a vila de Matão contava com poucas centenas de habitantes e tinha características mais próximas da ruralidade. Lutando para que a cidade se emancipasse do município de Araraquara, Caibar contribuiu de modo decisivo para que Matão subisse a categoria de município, tendo sido o primeiro presidente de sua Câmara Municipal em 1889. Ficou conhecido na política pela sua competência e, com seus próprios recursos, construiu o prédio para a instalação da Câmara Municipal. A inserção do conhecimento espírita foi por meio de um amigo, Manuel Pereira do Prado, mais conhecido como Manuel Calixto, cujo pai era espírita. Procurado por Caibar, o pai de Manuel lhe relatou que havia 2 anos que não fazia mais sessões espíritas, pois ali só se comunicavam espíritos atrasados que pediam missas, e os pedidos eram tantos que eles tinham que arrumar dinheiro para encomendar as missas. Intrigado com a opinião do velho Calixto, ele pediu para que pudesse assistir a um trabalho mediúnico, no qual Calixto recebeu uma mensagem de elevado cunho espiritual, o que sensibilizou Caibar. Tempos depois, Caibar teve o afloramento de suas faculdades mediúnicas, sobressaindo a psicografia, por meio da qual o pai se manifestou, provando a sua sobrevivência. Ele então resolveu aprofundar-se no conhecimento doutrinário, estudando as obras básicas de Allan Kardec e todas as obras publicadas em português. Caibar fundou no dia 15 de julho de 1905 o Centro Espírita Amantes da Pobreza, o primeiro em toda aquela zona paulista. Em 15 de agosto de 1905 também, fundou o jornal O Clarim e no dia 15 de fevereiro de 1025 lançava a Revista Internacional do Espiritismo. E seu trabalho não se resumiu nessas publicações. Apareceram de sua brilhante pena os seguintes livros: Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Médiuns e Mediunidades, Gênese da Alma, Materialismo e Espiritismo, Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito do Cristianismo, A Vida do Outro Mundo, Vida e Atos dos Apóstolos e ainda conferências radiofônicas. Ele se casou em Itápolis com Maria Elvira da Silva, Dona Mariquinhas, e dessa união não houve filhos, tendo a consorte precedido o velho Schutel na vida de além-túmulo. Caibar foi conhecido como médico dos pobres e pai da pobreza de Matão, pois ele receitava e dava gratuitamente os remédios. Sua residência tornou-se numa espécie de casa dos pobres. O sentimento de amor ao próximo teve nele um modelo digno de ser imitado. Atos de desprendimento e de renúncia eram coisas comuns para ele. Caibar não dava só a sua inteligência em proveito ao seu próximo, oferecia o seu coração, socorrendo os pobres e os enfermos com grande dedicação. Ficou conhecido, mais uma vez, o pai dos pobres de Matão, o apóstolo de Matão, pelo seu grande trabalho de caridade. Em outras cidades, ficou conhecido como o bandeirante do espiritismo, por sua motivação e luta constante pela divulgação espírita.
Polemista emérito, jamais se curvou às injunções e às perseguições que naqueles tempos se moviam ao espiritismo. Os próprios adversários do espiritismo não tinham coragem de atacá-lo, tão grande era a sua projeção moral. E a grandeza da sua dedicação fazia que o estimassem cheios de respeito. Cercado da consideração dos familiares e de numerosos espíritas, Carbar Schutel desencarnou na cidade de Matão às 16h15 do dia 30 de janeiro de 1938. Na lápide onde o seu corpo foi sepultado está gravada a célebre frase: "Vivi, vive e viverei, porque sou imortal". Ele é conhecido nos meios espíritas como o apóstolo de Matão, e o espiritismo teve nele zeloso e esforçado propagador. Sua memória é cultivada com carinho e admiração. As fontes dessa literatura é Vantuil Zeus, Grandes Espíritas do Brasil, pela FEB 1869. Grandes Vultos do Espiritismo, FEB 1981. E o site da Federação Espírita Brasileira. Bom, como comentário de uma palestra que eu vi sobre Carbar, ele é um dos coordenadores da colônia Alvorada Nova. De tamanho é a sua projeção no mundo espiritual. Deus esteja sempre conosco.